Eu conheci o Discman com eles, a hora que eles colocaram um CD com Com fone, pilha. eu falei, gente, Era com pilha. eu falei, meu Deus, que som é esse? Era com e eu pilha, não conheci era? através deles no ônibus, ali que eles tinham chego dos Estados Unidos, Chitãozinho e Chororó já estava fazendo sucesso. Então, eu cheguei a lá Chitãozinho e Chororó na igreja do Evangelho Pastor, Quadrangular em eu tô Londrina. rindo. Eu tô chegando ali. Eu tô rindo que eu lembro de uma galera correndo na rua com o Discman Discmanzão do lado. É. Dava 2 passos, pulava a música sem querer. Aí, eu chego ali e vi os músicos. E uma coisa me chamou muita atenção, Copati e Guilherme. Os músicos eram muito ruins. Eita Deus. Mas muito ruim. Pra ficar ruim já demorava anota aí. muito. Músico eu do demorava Chitãozinho. muito. É, então eu não tô Músico dizendo de Chitãozinho de e ninguém. Chororó é Assim, ruim. a música, quando eu falo músico, eu Não, até falou peço música da perdão, porque igreja. ninguém nada Da pessoal. igreja. É, Chegou na quadrangular. a musicalidade era muito ruim, porque eu venho de um meio profissional. Então a comparação é grande também. Só pra eu entender, eu entendi errado, então. Deu errado, não. O senhor chegou na igreja e os igreja e- músicos eram ruins. Não eram os músicos, eu coloquei errado. A musicalidade que eles estavam executando era ruim. Em relação, em comparação à experiência que eu tinha Entendi. profissional, porque eu tocava com músicos bons. Mas o senhor soube sair dessa, hein, pastor? Certamente. Saiu pela tangente. Até Vamos porque, veja só, eu toquei com Araquém Peixoto, irmão do Calbi. do Calbi Peixoto, aquele menino que tinha um bigodinho, até esses dias tocava trompete no quarteto do Jô Soares, com Manito dos Incríveis. Eu fiz muitos bares e noitada em São Paulo, em Bauru, com Manito dos Incríveis, um grande músico. Um grande músico. Eu aprendi muito com essa turma. Gente boa demais. Você imagina tocar com o maestro do Emílio Santiago, o cara chegar no country club e falar: atenção, prazer, tudo certo, banda, 3, 4, vambora. Bora. E aí daqui a pouco entra o Emílio Santiago para cantar. Ou seja, Tinha que ser bom. tinha que saber alguma coisa. Tinha que ser no mínimo bom. Aí eu chego lá, faço essa comparação e a partir da minha perspectiva, da minha experiência. E eu falei, meu Deus do céu. Mas sentei lá porque eu falei, eu tive um encontro com Jesus e vim parar aqui na Quadrangular porque eu cheguei para a secretária, que eu falei lá do empresário, eu falei, procura aí para mim uma tal de Evangelho Quadrangular, um nome esquisito, né? Para mim é esquisito, na época. E ela falou, tem uma igreja na rua Grajaú, no centro de Londrina. Eu falei, é lá que eu vou. E eu fui lá. De novo, ninguém me convidou. Panfleto, nada disso. Eu fui lá e sentei. Aí eu falei, meu Deus do céu. Mas lá também tinha muitos músicos bons. O Farley, que hoje é um grande já arranjador começou a mudar, em Curitiba. O Alessandro, que hoje é ministro de música na Igreja Batista Moreiras. Uma sumidade. O Moisés, que é meu compadre querido. Mas quando eu disse da musicalidade era isso. Mas eu falei, meu Deus do céu. E aí eles me convidaram para um ensaio. Aí foi pior ainda. Que ano foi isso aí, pastor? 92, 93. Aí foi pior, Em porque os caras 92. falavam assim. Essa galera que ele falou aí foi os que me ensinaram a tocar, mano. O que Olha me que colocaram coincidência, no né? grupo do louvor. E eu Coincidência. nem sabia que era o pastor Marcelo. É coincidência, Vim mas parar é uma aqui hoje. cristocidência nós estarmos aqui. Copati, vou lá e eles me convidam para ir para um ensaio. Ensaio do louvor. Aí ficou pior. O senhor chegou, cadê a partitura? Não, mas que ensaio, com a partitura, os caras, não, é pra Deus, vamos passar, tá bom. Mais uma vez, eu falei, meu Deus do céu, a gente pra passar uma introdução, um negocinho ali, é 2 horas, 3 horas, os caras que vão fazendo. Até porque a música gospel, até os anos 90, ela muito pobre. Era. Era muito pobre. Era. Era muito pobre. Era. No sentido de harmonia, de arranjos. Sim. Isso começa a mudar no Brasil com a visão da Igreja Renascer. E aí é que entra a música também com a minha vida espiritual. E aí, como eu conheci o Discman, eu fui lá e comprei um CD da banda Renascer Praise. Aí a coisa mudou, né? Aí era jazz. É embaçado. Aí a coisa falou que tocava o meu coração. Aí, em 92, 93, Renascer Praise tocando, eu falei, rapaz, tem crente bom de música. E aí eu fui me apaixonando por esta parte musical dentro da igreja e a parte no sentido profissional foi deixando de lado. Naturalmente a coisa foi
foi mudando. Deus foi mudando o natural, não é num passe de mágica. A coisa vai mudando, é Deus que vai fazendo as coisas. Então, acho que é por aí, não sei se... Tá. E o que o E senhor o preconceito? acha? O que Ah, o senhor acha preconceito do é músico? grande, é muito grande, até hoje é muito grande. Eu acho que precisa entender Qual é a sua visão a respeito a minha disso? visão em Pastor. relação Dá um corte pastoral. Vou dar um pouco de Veja água. só, a música ela tem a sua concepção nos céus. Isso eu não tenho dúvida. A terra era sem forma e vazia, Deus criou os céus e a terra, dividiu as águas e tudo que neles há. Então a música tem a concepção nos céus. O problema é que com o pecado tudo foi deturpado. E o problema da música, entre aspas, secular, é a questão da inspiração e do propósito. Porque a música é um dom de Deus. A Bíblia vai dizer que toda boa dádiva vem dos céus. A Bíblia vai falar que o Jubal é conhecido o pai dos músicos, que ele era da descendência de Caim, de Enoque, e foi considerado na Bíblia aquele que criava instrumentos, fazia flautas e tambores, aquela coisa toda. Então, vou repetir, a música para mim, e como tudo tem origem nos céus, o problema é o pecado que deturpou. Então, o preconceito é grande porque a gente não vê o testemunho. Mas quando eu vou para a Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 10, 31, vai dizendo, quer comais ou quer façais, quer comais ou bebais ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, eu acho que tem que se analisar pessoa por pessoa. Como a salvação é pessoal, eu acho que cabe o pastor, o líder espiritual, avaliar a questão do testemunho pessoal. Na nossa igreja mesmo, nós temos 2 músicos que são profissionais. Um é o Guilherme, né? Ele não está tocando aí os shows aí na correria do dia a dia, mas ele faz um trabalho profissional. Ser profissional é viver daquele dom, daquela arte. Ele vive disso fazendo produções musicais e tantas coisas lindas aqui. Agora, quando eu olho para o Guilherme, não é porque ele está aqui. Eu conheço o testemunho de vida dele. Então, tudo que ele faz aqui, ele, até onde eu conheço, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, e tem ajudado ele a se manter de pé, glorificado a Deus, no sentido de que o que ele faz é respeitoso, é um menino que não tem vícios, é um menino tranquilo, que o que ele faz glorifica a Deus. É um exemplo. Onde está? O exemplo do? Não, ele é um exemplo onde, sim, dos músicos do profissionais, mas lugar, tem tantos outros que ainda, vamos dizer, não se converteram ou não tomaram a decisão por Cristo, mas são pessoas de caráter, mas precisam tomar a decisão, porque ser uma boa pessoa não dá direito de ir para o céu, né? Pastor, hoje eu trabalho com sertanejo, eu tenho uma dupla, eu cuido de uma dupla sertaneja, eu faço uma parte de assessoria musical para eles, a parte de marketing, etc. E um dos requisitos que eu coloquei, eu falei, eu tô dentro do projeto até o dia que vocês interferirem nos princípios que eu acredito. E eles toparam seguirem nessa condição. Só que eles são 2 meninos, cara, inteiramente cabeça em relação ao projeto deles. Porque eu, quando cantava sertanejo, eu já era cristão, só que eu cantava sertanejo. Eu sempre, o Gui também chegou a tocar na nossa banda na época, e a gente sempre tinha o princípio de, cara, é trabalho, é trabalho. Vamos lá e trabalhar. Esse negócio de beber, cachaça e festa e rolo e confusão não existia pra gente. E as coisas funcionavam. E aí eu coloquei essa demanda pros meninos. Falei, cara, vocês querem crescer? Vocês têm que entender, é trabalho. Por exemplo, você vai numa... Não que eu ache certo cachaça e festa, não é isso que eu tô dizendo. Tô falando, mas você não vai numa assessoria de advogados e chega lá e o cara tá enchendo a cara. Você não vai num consultório médico, o cara tá enchendo a cara. Ah, mas quem tá festando, quem tá curtindo não são vocês. E eles entenderam esse ponto
de colocar esse princípio. Falta, na sua visão, pastor, a igreja entender a parte profissional de artistas, independente logicamente que tudo tem a ver com a mensagem que ele está passando também, o porquê, o requisito, etc. Mas falta talvez entender que a igreja e o artista são profissões? Falta para a igreja entender que a profissão do Gui é músico? Porque quando eu vejo uma igreja falar assim, cara, por que você está tocando no mundo? Eu não vejo a mesma igreja falando para um engenheiro, por que você não está só construindo igreja? Ao invés de construir uma mansão. Um advogado, que você não tá só, por que você não só está defendendo o pastor? Essa é a sensação que eu tenho. E como o senhor vê essa minha visão? Se eu posso estar sendo ignorante aqui também. Não, é um assunto muito interessante, muito interessante. O Guilherme, ele convive comigo 2 anos, ele sabe muito bem o que eu penso acerca disso. Inclusive para tomar algumas decisões de trazer outros músicos profissionais, compor o ministério, com muita dúvida no meu coração, repartir isso com o Ministério de Música, com a liderança da igreja e também assumir uma responsabilidade sobre aquela vida que a gente estava trazendo, porque a gente também paga um preço espiritual por essas vidas. O Guilherme sabe, porque ele convive com a gente ali no ministério. E isso é muito comum. Eu acho o seguinte, a arte, ela é um dom de Deus. Como eu falei para você, o problema é que tudo foi deturpado com o pecado. Eu acho que quando a gente vai para a Bíblia, o Copati, a música, ela vem para o culto somente no reinado de Davi. A música é introduzida no culto só a partir de Davi. Uau. Ele, inspirado por Deus, ele reconhece famílias que têm dons, que são capacitados para adorar a Deus no templo, e presta atenção, são sustentados para isso. Uma coisa é você ter um músico consagrado, separado, para estar exclusivamente servindo a Deus na igreja. Esse era um sonho que eu tinha na igreja e hoje nós conseguimos. Hoje eu tenho um ministro de música exclusivo. Ele é separado. Então a cobrança sobre a vida dele é muito grande. É como se fosse o filho do pastor, não pode fazer nada. Porque é pecado, entendeu, né? Sim. Então ele está consagrado, mas é responsabilidade da igreja. Porque a Bíblia trabalha para a igreja. A Bíblia vai dizendo que os dízimos e ofertas são para sustento dos sacerdotes e dos levitas, daqueles que trabalham no culto. Levita não é só músico. Sim. Lembrar que naquela época tinha que acender não a luz de LED, mas tinha que acender o candelabro no templo. Então, veja só, agora, eu acho que a igreja ela precisa entender que algumas pessoas são dotadas, como vocês aqui, usando esses recursos todos aqui, para nós compartilharmos aprendizados da Bíblia, de Deus, de tanta coisa boa. Eu acho que a igreja, quando ela olha e reconhece que alguém tem aquele dom, e aquele dom vai glorificar a Deus, a igreja precisa acolher, para que ela possa abençoar outras pessoas. Até porque Davi era o único músico que foi chamado por Saul lá para expulsar os demônios que estavam na vida dele. Certamente ali no palácio e no reinado ali tinha outros músicos também. Sim. E talvez, eu estou dizendo por minha conta, alguns músicos talvez até melhor que Davi. Mas Deus resolveu chamar Davi. Tocava, né? Exatamente. Ele Mas por que com Saul mandou chamar Davi? Alguma coisa ele viu de diferente naquele jovem. Sim. Porque Davi não era só músico, ele era um poeta, né? Sim. Ele era um poeta. Então eu acho que a igreja, para a gente poder deixar um pouquinho mais objetivo. O mais famoso do mundo, né? Sim, exatamente. Então a igreja, ela precisa reconhecer os dons, porque o dom vem de Deus, toda a boa dádiva vem do Senhor, e é distribuído a quem ele quiser. E quem é que não quer entrar numa igreja e participar do Ministério de Música? Porque eu até desconstruo, quando a gente ali no ministério, essa questão do eu estou no Ministério de Louvor. Ora, para mim, a Vanessa, quando ela está lá trabalhando, ministério que significa serviço na comunicação, como sua esposa, é Ministério de Louvor. Se ela estiver fazendo isso para louvor de Deus, é o Ministério de Louvor. Zeladoria. Então, eu digo Ministério de Louvor. Hashtag. Ministério de Louvor. Zeladoria. Ué,
vai no estacionamento olhar os carros, ministério de louvor a Deus. Então eu falo para eles que é os músicos que foram chamados, eram capacitados e sustentados. Então, Adoradores. Se a igreja quer uma exclusividade, a igreja precisa entender que ela tem que ter esta responsabilidade, porque músicos consagrados, separados, sustentados para ministrar e conduzir a congregação através da música, mas pode ser através da dança, através de tantas outras manifestações de artes. Então, esse preconceito existe até hoje, mas é porque esse testemunho do mundo ainda é muito forte nos músicos que vão para a igreja, mas o pastor precisa ter esse discernimento, que é um trabalhar de Deus, né? Eu também cheguei e me apego nesse texto de Jesus ali no Getsemane, que diz: não peço que os tires do mundo, mas os livre do mal. Então você está lá na tua banda da dupla sertaneja, mas poxa, se você estiver fazendo a diferença, porque eles vão olhar para você, Felipe, crente bebe? Você bebeu? Né? Todo mundo pode beber, né? Até de outras confissões cristãs, não tem problema. Ah, mas se o crente beber, às vezes é um copo de cerveja, hein? Lembra que eu falei para vocês no começo que a maior dificuldade do pastor era a renúncia. É tudo.